Bem, hoje eu vou tentar explicar o porquê de eu divergir da forma com que as pessoas que enxergam o mundo de uma forma materialista esperam que vão conseguir realizar a exploração espacial, né? E por que eu quero falar sobre isso? Bem, porque essa é uma das coisas assim que pessoas que são assim mais inteligentes afirmam, ambicionam, buscam e comentam a respeito com mais entusiasmo, e eu, por outro lado, sequer acredito que essas coisas podem acontecer. Então, são assuntos que eu posso, honestamente, eu posso fazer algo que eu acho bem interessante, que é correr a chance de estar com a razão, né? Então eu vou expor aqui uma visão do que eu acredito que de fato seja o espaço sideral e como que ele foi feito para a gente se relacionar com ele. Isso diverge, assim, grotescamente da visão materialista que espera que a gente vai conseguir entrar em foguetes, viajar meses até um outro planeta, realizar uma espécie assim de transformação atmosférica e eventualmente fazer uma espécie de colonização lá em Marte, por exemplo, né? Então, eu tenho uma visão de mundo que acredita que isso é impossível, sabe? Eu não acho que isso tenha qualquer chance de acontecer. Então, no presente momento, nesse vídeo de hoje, né, que é no dia 28 ou 29 de novembro de 2023, eu vou deixar declarado isso aqui. Se eu tiver certo, daqui a 5, 10, 15 anos, eu vou poder usar esse vídeo como referencial para falar que eu já tinha certeza que ia dar errado. Por outro lado, se eu tiver errado, isso aqui vai ser uma prova de que em algum momento eu estava certo de que nunca aconteceria, sabe? Então eu nunca vou poder esconder o quanto que eu acreditava que isso não tinha chance de ocorrer, sabe? Mas eu quero todo o crédito do mundo caso eu esteja com a razão, sabe? Se daqui a 10, 15, 20 anos as pessoas que estão em busca do processo de colonização de Marte voltarem atrás, eu quero então ter o crédito de que eu sabia muito antes dessas pessoas, sabe? Porque de fato eu acredito que é impossível. Então vamos lá, por que eu acho que é impossível? Bem, tem muita evidência de que o ser humano não foi feito para viver fora do planeta Terra, sabe? A gente de fato é terráqueo, que nem a gente fala nas obras de ficção, né? Até onde eu sei, todos os astronautas têm alguma espécie de complicação, sabe? Todos os astronautas que foram, assim, principalmente os que saíram de fato do planeta Terra, mas até aqueles que ficaram orbitando, eles adquirem problemas de saúde, muda alguma coisa no organismo deles, né? Tem algumas coisas piores, né? Gente que relata coisa mais complicada, tem gente que volta desenvolvendo doenças que a gente não tinha nem conhecimento, né? Tem, enfim, ninguém que volta do espaço sideral volta ileso, sabe? Então essa é uma comprovação bem evidente, bem clara de que o ser humano não foi feito para viver fora do planeta Terra por longos períodos de tempo, sabe? E aí tem diversas questões aqui no nosso planeta que devem fazer essa harmonização, sabe? Esse equilíbrio. Desde a nossa gravidade, né, a nossa pressão atmosférica, a temperatura que tem aqui, né, o nosso oxigênio, enfim, e uma série de outras coisas que eu não vou ficar listando, né? Questões que nem são espirituais, são realmente assim, biológicas, que permitem que a gente tenha uma espécie de bem-estar. Inclusive, vários dos astronautas relatam isso, que quando eles voltam para a Terra, o bem-estar que eles têm é incrível. Muita gente pode achar que é simplesmente assim, psicológico, mas eu acho que é algo muito mais profundo e biológico, né, químico do que isso. Bom, então assim, por que que, sem qualquer evidência de que o ser humano consegue viver fora do planeta Terra, gente que é cientista, gente que supostamente só apoia coisas que precisam de evidência, sabe? Por que que essas pessoas estão sequer ponderando de que há uma possibilidade de acontecer isso, sabe? E eu digo pra vocês aqui com convicção, não há uma possibilidade, sabe? Se um ser humano tentar viver lá, fora do planeta Terra, ele vai morrer. Simples assim, entendeu? Ah, mas tu também não tem como saber, tu não tem assim... nenhum ser humano tentou viver em Marte pra tu falar. Bom, mas eu tô falando que antes de ter ocorrido, sabe? Porque depois que aconteceu, é muito fácil um monte de gente falar que sabia, né? Depois que o ser humano tiver comprovado que é impossível viver em Marte, vai ser muito fácil as pessoas dizer que não sabia disso. Mas eu tô falando agora, antes de ter acontecido, sabe? Não é um negócio que a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse assunto eu já tinha essa visão bem estabelecida. Mas também, a primeira vez que eu ouvi falar disso deve ser em 2014, eu acho, sei lá. Já faz 10 anos que o Elon Musk está falando da gente chegar em Marte e tudo mais, né? E não só ele, né? Várias pessoas que são entusiastas do que ele faz também defendem essa ideia, né? Cientistas brasileiros aqui, figuras públicas, né? Divulgadores científicos brasileiros, muitos deles mostram, assim, fascinados com a ideia de que um dia o ser humano vai conseguir fazer uma espécie de colônia em Marte, ou na Lua, ou na porra que for. Eu digo pra vocês, cara, não vai rolar, é impossível, o ser humano não foi feito para viver fora do planeta Terra,
E eu já vi da gente assim, falando de que sobre nascer bebês lá nesses planetas. Né? Eu tô rindo já, porque assim, a pergunta era uma pergunta bem assim, mas será que o ser humano consegue sequer tipo assim, procriar, gerar uma vida em outro planeta? Qualquer pessoa razoável diria assim, olha, não sei, nunca aconteceu. Mas né, uma pessoa que é considerada um cientista, e de fato é uma pessoa com doutorado, mestrado, fala, ah não, né, mas daí uma ou duas gerações lá já se adapta. Eu fico assim, como assim uma ou duas gerações lá já se adapta? No que tu tá se baseando pra falar isso, tá ligado? Como é que tu vai me dizer que uma pessoa que nasceu na Lua vai nascer com o organismo adaptado? A gente nem sabe se é possível, sabe? A gente nem sabe como é que funciona o ciclo menstrual lá, o ciclo de fertilidade, a gente nem sabe se o ser humano consegue ser formado naquelas condições, sabe? Enfim, é um absurdo, cara. É um total absurdo ser um negócio assim que eu acho fantástico que me deem a oportunidade de fazer isso aqui, porque seria muito mais incrível que não precisasse, sabe? Seria muito mais incrível que alguém não tivesse que expor isso que deveria ser óbvio. Mas agora, para terminar esse vídeo, eu vou falar então por que eu sou convicto de que isso não vai ser assim, porque refletindo muito, e quando eu digo muito, cara, isso aqui, ó, não tem período para falar para vocês quando que eu comecei a refletir sobre questões que são definidas como astronômicas, mas eu também vou botar na esfera do astrológico e do astroteológico para quem sequer sabe o que eu quero dizer com essas palavras. Mas assim, o ser humano sempre falou do espaço sideral. Muito antes de existir naves, foguetes, muito antes de existir telescópios, muito antes de diversas das nossas assim inovações tecnológicas permitirem a gente sonhar com a ideia de fazer uma espécie de viagem material, física, daqui da Terra para outro planeta. Muito antes disso, a humanidade olhava para os céus. E a humanidade entendia os céus, ela entendia os astros, sabe? A humanidade tinha um conhecimento que para pessoas materialistas eu não sei nem como é que eles conseguem justificar, sabe? Porque assim, muito antes de existir civilizações, os seres humanos já sabiam muito bem o que eles estavam observando, sabe? Eles entendiam muita coisa do que era observável e tudo mais. E quando eu digo observável, eu vou dizer que hoje em dia eu posso falar para vocês que eu acredito que não é observável só com os olhos, entendeu? Isso se liga com o que eu falei no programa anterior, não anterior que eu falei sobre luta livre, mas o programa X minutos, aquele que eu falo sobre projeção astral, né? Tudo isso se liga para a mesma ideia. Então, a humanidade aprendeu a se deslocar, se mover além da própria matéria, além do próprio corpo. E através disso é que eles começaram a compreender os astros. Através disso que eles começaram a conhecer os planetas, as estrelas, a Lua, as constelações, é através desse tipo de navegação. Então eu vou dizer para vocês que, para mim, a exploração espacial foi feita para ser realizada dessa forma, entendeu? É assim que o ser humano vai conhecer a Via Láctea e talvez até mesmo espaços mais distantes, entendeu? Mas não é para ser com uma exploração física, material, é um delírio, é uma loucura achar que isso vai acontecer, né? O ser humano não foi feito para viver fora do planeta Terra. A gente nunca vai ter uma tecnologia que nem Star Wars ou Star Trek, sabe? A gente nunca vai ser visitado também por uma civilização material. Talvez seja possível, assim, ó, nesse questionamento de vida alienígena, por exemplo, a minha opinião também não é nenhuma nem outra, no sentido de que eu não me importo muito com a ideia se existe ou não vida alienígena. O que eu sou convicto é que não vai haver manifestação material entre nós e outras raças aqui nesse planeta, sabe? Não vai vir uma nave daqui para lá e nem vice-versa. Não tem como acontecer essa manifestação material. Só que agora, se existe vida em outro planeta, talvez a única forma que algum dia a gente vai conseguir se comunicar com esses seres é através do plano espiritual. Talvez seres que vivem a muita distância daqui a anos-luz de distância, por exemplo, que conseguem fazer uma projeção astral tão perfeita a ponto de se locomoverem o que para nós seria definido como anos-luz, entendeu? Ele consegue se locomover facilmente numa esfera do espiritual e tiver seres humanos que conseguem fazer o mesmo, sabe? Quem sabe assim a gente vai conseguir conhecer gente de outras raças, de outros planetas, sabe? Mas agora essa ideia de uma exploração espacial, sabe? Com foguetes voando por aí, as pessoas descendo, pisando num planeta e colonizando lá, fazendo prédios, criando uma atmosfera artificial, sabe? Eu digo com convicção, cara, nunca vai acontecer, sabe? Eu tenho certeza absoluta que isso nunca vai acontecer e daqui a 10 ou 15 anos a gente vai saber se eu estava certo ou está errado. Se eu estiver errado,
pode rir de mim, vai dizer, nossa, olha que cara idiota, achava que ele sabia do que estava falando. Mas agora, se eu tiver certo, vou ter que me tratar como alguém que já sabia disso muito antes, tá ligado?